paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais uma reflexão aqui no nosso canal, o Congregador. Hoje vamos abrir a palavra para estudar uma das leis mais fascinantes e, eu diria, misteriosas de toda a Bíblia, que encontramos lá no livro de Números. É um ritual que trata de algo muito profundo para todos nós: como lidar com a contaminação que a morte traz. E essa é a grande questão que a palavra de Deus busca responder aqui. Para o povo de Israel, a morte não era só o fim da vida biológica. Não, ela representava uma força espiritual que criava uma barreira, uma separação entre as pessoas e a santidade de Deus. A pergunta era: como é que se restaura essa ligação? Como se purificar? Para a gente entender isso direitinho, a nossa análise vai seguir esses 5 pontos. Primeiro, vamos entender a dimensão do problema da impureza. Depois, a solução que Deus proveu, que é a novilha vermelha. Em seguida, como era feito o ritual das cinzas, a aplicação da água da purificação e, por fim, o que essa lei significa para nós. Vamos juntos nessa jornada. Então, para começar, a gente precisa ter a dimensão da seriedade desse problema. Não estamos falando aqui de sujeira física, de falta de higiene. A questão era muito mais profunda. Era uma questão de ordem espiritual para toda a comunidade. A impureza ritual, veja bem, era uma condição espiritual. Uma pessoa nesse estado não era vista como uma pecadora, mas ela estava temporariamente separada, inapta para se aproximar da presença de Deus no santuário. Era uma forma de mostrar a radical diferença entre a santidade de Deus e a condição humana. E de todas as coisas que podiam tornar alguém impuro, o contato com a morte era, de longe, a mais grave. Tocar num corpo, ou até mesmo estar no mesmo ambiente que um corpo sem vida, ou tocar numa sepultura, tudo isso transmitia essa impureza profunda. E olha, não era algo que se resolvia rápido, não. A impureza durava 7 dias inteiros. Imagine só, uma semana inteira. Um período que isolava a pessoa da vida religiosa do povo. Isso mostra o peso e a seriedade com que a morte era tratada diante de Deus. E o risco era altíssimo, irmãos. Se uma pessoa impura, nesse estado, entrasse no lugar santo, ela contaminaria o tabernáculo. E isso era uma ofensa gravíssima, uma ameaça à própria presença de Deus no meio do acampamento, o que colocava toda a nação em perigo. Pois bem, diante de um problema tão grave, a solução que Deus apresentou precisava ser igualmente única, igualmente poderosa. E ela veio na forma de um animal muito, mas muito específico. E as características exigidas para essa novilha a tornavam algo incrivelmente raro. Pense bem, ela tinha que ser totalmente vermelha, sem um pelo sequer de outra cor. Tinha que ser fisicamente perfeita, sem defeito algum. E, por fim, nunca poderia ter sido usada para trabalho, nunca ter tido um jugo sobre si. Era uma criatura separada, pura, intocada, destinada a um propósito sagrado único. Mas o animal em si ainda não era a solução completa. Ele era, na verdade, o ingrediente principal num ritual muito detalhado que iria criar o agente purificador que o povo precisava. Cada passo aqui é carregado de um simbolismo muito forte. O sacrifício era feito fora do acampamento para levar a impureza para longe. O sangue aspergido na direção do santuário conectava aquele ato à presença de Deus. E a queima completa, junto com elementos como o cedro, que representa a durabilidade, e o isopo, sempre ligado à purificação, transformava tudo aquilo numa substância com poder de limpar. E essas cinzas, veja bem, não eram descartadas. Elas eram o resultado final, o tesouro daquele ritual. Eram recolhidas com todo o cuidado e guardadas, se tornando um remédio espiritual duradouro para todo o povo, sempre pronto para ser usado quando houvesse necessidade. Certo. Então, como é que essas cinzas funcionavam na prática? Elas eram o ingrediente principal de uma mistura que a Bíblia chama de água da purificação ou água separadora. E é aqui que a gente vê o poder transformador do que Deus instituiu. De um lado, a pessoa impura, separada, excluída da comunhão. Do outro, a pessoa purificada, com o acesso restaurado, reintegrada à vida do povo de Deus. A aplicação dessa água com as cinzas era a ponte que levava da contaminação de volta para a comunhão. O processo era muito metódico, tinha um tempo certo. A primeira aspersão acontecia no 3º dia e já iniciava o processo. Mas a purificação só era completa no 7º dia, depois de uma segunda aspersão e da pessoa também se lavar e lavar suas roupas.
Isso reforçava a seriedade do problema e a necessidade de um processo deliberado para superá-lo. Então, olhando para essa lei tão rica em detalhes, o que ela realmente significava? Qual é a herança espiritual, o legado que ela nos deixa? A palavra de Deus é muito clara. Obedecer a esse ritual não era uma opção. A consequência para quem negligenciasse a purificação era ser eliminado, cortado da comunidade. Isso nos mostra o quanto a pureza coletiva do povo era essencial para sua sobrevivência espiritual diante de um Deus santo. No fundo, irmãos, essa lei era uma provisão de Deus. Ela reconhecia o poder terrível da morte, estabelecia uma fronteira clara entre o que é santo e o que é comum, e o mais importante de tudo, ela oferecia um caminho claro, um caminho acessível para que as pessoas pudessem voltar à plenitude da vida com Deus e com a comunidade. Isso nos leva a uma reflexão final para os nossos dias. Embora os detalhes desse ritual possam parecer distantes, a necessidade de lidar com a morte e com a separação é algo universal. Hoje, o que nos ajuda a enfrentar a perda? O que nos restaura a conexão com o que é sagrado? A palavra nos ensina que toda essa lei apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, que nos purifica de uma vez por todas. Que essa reflexão abençoe sua vida. Obrigado por nos acompanhar.